Pegar na tampa, depois a gente só vai atrás. Caça às bruxas. Olha ali, o cara até ficou quieto, né? Ah, brincando, hein? 1h35. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom ver vocês. Agora eu já descobri aqui essa maneira de ver mais rosto. Antes eu só via 3. Hoje eu já aprendi a ver. Tem 9 na minha frente. Coisa boa. Aí a gente vê alguém. Não parece que está tão distante. Pessoal, olha só. Deixa eu fazer alguns avisos. Dar alguns avisos. Tem, primeiro, assim, vocês estão... nós temos hoje a presença do monitor, o Rafael Fortes, e do Israel, que também é nosso monitor. Tá? Eles vão nos ajudar durante o semestre, então queria dar as boas-vindas para eles e assim, ó, lembrar, gente, de vocês usarem assim os monitores bastante, tá? De novo, eu já tinha falado na aula passada, esse período é um período de provação para todos nós e de bastante paciência para vocês, porque eu sei que o foco ali, a carga cognitiva é um desafio nesse tipo de aula e nós não temos uma sistematização, como eu falei na aula passada. Isso aqui é um arremedo de um ensino à distância, então vai exigir mais disciplina de todos nós e muita paciência de vocês, tá? E a gente sabe que a situação não é fácil, porque a situação mesmo atual da pandemia não é fácil. Então contem com a gente tem que se ajudar nisso. E aí usem os monitores também, assim, a função, lembrem dessa função do monitor, que é também aumentar o nosso diálogo também. Então, vocês têm mais acesso aos monitores, né, ao Rafael e Israel que estão aqui, e tratem de usar isso também. Eles vão ter várias funções que a gente já combinou, eles vão me ajudar em algumas avaliações, e eu já estou combinando com o Rafael alguma aula que ele vai dar, e assim, a gente ainda vai organizar alguma atividade paralela, tá? Provavelmente vai ter algum fórum que talvez seja assíncrono, porque os horários da aula a gente vai estar usando para as aulas. Então é bem provável que a gente tenha alguma atividade assíncrona, que nós vamos ver ainda, com os monitores também, para vocês terem ainda outro canal de diálogo aí para tirar dúvidas. Mas lembrem que isso, na verdade, é meio aberto, né? Os e-mails estão aí, os contatos estão aí, tratem de usar isso e ir tirando a dúvida ao longo do tempo. Ainda está entrando gente aí, admitidas. Então, contem com os monitores, tá, para isso, para aumentar esse diálogo. Não é sempre que a gente consegue ter todo o contato com o professor e às vezes o aluno também não tem não tem tanto acesso, então de qualquer jeito, lembrem que os monitores estão aí para ajudar nisso também, tá? Usem e abusem. O que mais? Vamos ver. Lembrem que o plano de ensino, para quem não pegou a aula passada, o plano de ensino já está no Moodle e o que vale é o que está no plano de ensino. Então, até teve algum turno, aí acho que foi de tarde mesmo, que o pessoal me alertou, acho que a Carol me alertou, de que a avaliação tem uma parte da avaliação ali, que é o resumo da matéria, vocês têm que entregar nas datas definidas lá, que eu não lembro de cor, mas vão ali no plano de ensino e sigam o plano. Tá? Vocês têm que entregar os resumos naquele período. E o resumo não tem muita história, tá? Os alunos me perguntaram, gente, é como se fosse o material o caderno de vocês. Tá? Eu quero ver o que vocês estão registrando sobre esse conteúdo. E aí tem 2 focos, né? A primeira parte ali é princípios do treinamento, que é o que a gente está tendo aula agora, e a segunda parte desculpa, o primeiro é princípios, né? E o segundo é métodos de treinamento, tá? Fui ver se estava gravando, está gravando. Então, mas fiquem atentos às datas, inclusive ao cronograma de aula, que é bastante vivo, ele vai se alterando ao longo do tempo, tá? Então, fiquem atentos, que vai sempre valer aquele cronograma que está no plano de ensino, no Moodle. Tá? Então, de vez em quando vão pegando ali e se atualizem para ver como é que está a parte ali. E ali tem toda a explicação também da avaliação e tudo mais. O que mais? Rafael, eu não sei se tem alguma coisa que eu falei no início da aula da manhã e esqueci aqui. Não, eu acho que foi isso. Eu só queria deixar uma observação aqui pro pessoal, que tanto eu quanto o Israel, a gente tem bastante material de treinamento. Eu sei que agora com essa questão do ensino emergencial fica meio complicado, não tem biblioteca, etc.
A gente tem alguns livros, por exemplo, o Israel, que é o que mais pega livro, assim, digamos, de E formas depois a gente corta no duvidosas. vídeo essa parte. Ele tem o Bompa, por exemplo, que é um livro bem importante para a cadeira e para vários conceitos, principalmente o conteúdo mais básico. Aí quem quiser, a gente disponibiliza para baixar, é bem tranquilo. Tá bom. Obrigado, Rafael. Então tá, vamos, pessoal, vamos tocar o conteúdo, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui, a gente vai lembrando do que a gente falou na aula passada. Me deem algum toque, ó, entrou a Graciane, podem parar a aula e perguntem, também participem aí. Inclusive, uma criança passou aí do lado do Hamilton, pode participar, tá? Para perguntar, para deixar a aula um pouco mais viva. Só cuidem com o microfone, né? Enquanto eu estiver falando, se tiver algum ruído, tratem de desligar o microfone. Então, na aula passada, nós falamos sobre... estávamos falando de princípios, né? Agora eu vou ir abrindo o arquivo aqui. E eu cheguei a dar os conceitos de volume e intensidade, né? Agora eu vou para isso. Obrigado. Alguém mexeu aí que está tomando chimarrão. Obrigado. Vão me dando algum retorno. Bem importante. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Um pouquinho antes, deixa eu ver aqui. A gente falou da curva de supercompensação, lembro disso. Depois, que eu não tenho certeza, mas eu acho que eu defini volume e intensidade, né? Mas, assim, foi essa última parte, então vamos começar daqui. Nós, na aula passada, a gente, então, resgatou esses aspectos de intensidade e volume, definimos esses componentes da carga, lembrando que, em geral, no treino, nós não manipulamos diretamente a carga, mas sim as componentes da carga, tá? Então, o que nós mandamos nossos alunos fazer é correr mais rápido, fazer mais repetições, aumentar a intensidade do exercício, né? E essas são as componentes da carga, são as duas principais, volume e intensidade. Lembrando que volume tem muito a ver com o tempo do exercício, né? Mas muitas vezes é dado na prática como repetições. Então, aumento repetições é porque vai aumentar o tempo do exercício. Isso a gente sabe, que vocês viram em fisiologia, que tem implicações metabólicas importantes, né? E também nós temos a outra componente, que é a intensidade, que está muito relacionada à potência que eu gero, uma potência, seja ela mecânica ou metabólica, que eu gero durante o exercício. Tá? Ela tem muita relação também com a quantidade de ativação muscular, né? Porque isso é extremamente relacionado também. Se eu ativo mais meu músculo para dado exercício, eu aumento a potência que eu gero desse exercício. E eu estou manipulando a intensidade desse exercício. E as duas vão me dar a carga, assim, de forma principal. Nós vamos ver, talvez no final do semestre, formas de calcular a carga total. Tá? Algo que alguns alunos às vezes se interessam com coisas mais avançadas lá, e dizem, mas se eu quiser saber a carga total do exercício, como eu faço? Tem maneiras de se calcular isso, e eu sempre dou só uma pincelada para dizer que a forma melhor é através de TRIMPs, que são os impulsos de treinamento. Tá? Que, bom, eu ia dizer que é o que a gente faz lá na extensão, né? Mas está tudo meio em off, agora nós estamos até voltando a dar treinos, tudo online e tal, mas a gente fazia isso nos projetos de extensão, calculando essas cargas para determinar isso. Tem maneira de se calcular isso, tem toda uma linha aí de estudo sobre isso, e talvez a gente fale. Mas eu quero dizer para vocês que, de qualquer forma, a forma mais comum de se determinar, de se trabalhar em treino com as cargas, é com as componentes da carga. O normal é trabalhar com as curvas em separado e compreender como é que elas se dão ao longo do tempo, ao longo dos microciclos, ao longo dos mesociclos e no macrociclo. Tá? O terceiro elemento, a terceira componente da carga, é a densidade da carga. Que isso, eu não estou em dúvida se a gente já viu isso, mas ela tem uma forte relação com intervalo. Já vimos, então? Então tá. Nós vimos também na aula passada que, e nós vamos trabalhar com ela na prática,
é com o tempo de intervalo. Só tem que lembrar que isso está relacionado à densidade de estímulo, porque é um termo que aparece muito em treinamento físico. Tá? Mas na prática vai ser tempos de intervalo. Quase sempre esse tempo tem a ver com treinos intervalados, ou seja, o tempo entre repetições ou entre séries, né? Mas também ele está dentro da ideia de tempos entre sessões. Tá? Então, se eu faço sessões com pouquinho tempo de intervalo, eu aumento a densidade, né, dessa carga, e tende a ser mais difícil fazer esse treino. Eu não me recupero completamente na prática, então isso tende a aumentar a carga total de treino. Tá? Então, isso tem a ver com densidade. Eu quase sempre manipulo isso através da frequência. É uma forma prática. Se eu aumento a frequência semanal de treinos, eu tenho mais treinos ao longo da semana, reduzo os tempos entre as sessões. Tá? Então, isso vai implicar em maior densidade. Tá? Mas vamos colocar, aqui está colocado como um quarto elemento, mas na verdade a frequência, lembrem, ela está incluída na densidade. Ela é uma forma de representar a densidade. Tá? Então, a densidade é esse aspecto aí, é o tempo de intervalo, seja do ponto de vista agudo da sessão, quanto ao longo do tempo aí entre sessões. Tá? Bom, aí eu tenho a partir dessa compreensão, eu começo a entender as relações entre essas componentes da carga. Tá? A principal relação é entre intensidade e volume. Tá? Essa relação se dá por ela é direta ou positiva, inversa ou negativa, né? Deveria ter tomado um café depois do almoço. Inversa, que significa o seguinte, pessoal, se eu tendo a aumentar a intensidade do exercício, o volume cai tendencialmente nos meus programas de treinamento, tá? Ou seja, essa relação é inversa, tá? Ela está dentro de uma proposta filosófica que é dialética, que define que qualquer fenômeno, no caso aqui o exercício, ele tem essa capacidade de aumentar um aspecto qualitativo enquanto que diminui o quantitativo e vice-versa, que é essa relação de intensidade e volume. Ou seja, na prática, eu tenho um treino em que eu aumento muito o volume, por exemplo, eu tenho um treino de corrida e aumento muito a distância ou o tempo do exercício, isso vai implicar na diminuição da intensidade. Claro que eu posso manter isso, mas eu vou pagar um preço porque eu vou aumentar muito a carga do treino. E em análises mais gerais acontecem isso. Treinos onde tem muito volume significam que a intensidade quase sempre é relativamente baixa, né? Então, bons exemplos são de velocidade. Lá, se eu faço tiros de 50, 100 metros, claro, eu faço isso em condições máximas, que as velocidades são muito altas, né? Se eu vou fazer treinos de resistência de velocidade ou começo a trabalhar com resistência aeróbica, com maiores distâncias nos tiros, a intensidade começa a cair, a velocidade ali começa a cair. Tá? Então, isso confirma essa relação inversa. Tá? Nos treinos de musculação é um bom exemplo disso. Quando eu faço os modelos de treino de força máxima, eu tenho ali cargas muito próximas de 100%, né? As intensidades muito altas, a gente combinou, né? Intensidades muito altas, esse peso é muito alto, é perto lá dos 100%. Bom, nesse caso,